Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde também aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, aqui pelo Facebook. Um vídeo que também depois de encerrado aí, mais tarde ele vai para o YouTube também. Sejam muito bem-vindos, Pastor Júnior. E esse é mais um encontro, mais uma edição do nosso Pão das Três e BVB. E como sempre eu quero agradecer os irmãos que nos acompanham diariamente através do Pão das Três. Mais uma vez lembrá-los que alegra muito o nosso coração quando os irmãos participam. Nós temos aí uma participação bastante vigorosa de irmãos da igreja, de pessoas de outras igrejas, até de outras denominações, de outras cidades, de outros estados, até de outros países em algumas ocasiões. E isso muito alegra os nossos corações. Continuamos aqui firmes e fortes, porque o Senhor nos tem abençoado, nos tem guardado, nos tem protegido, e nós temos tido então essa oportunidade diariamente, eu, pastor Israel, pastor Márcio, de compartilharmos com os irmãos desse momento tão importante do dia, que é o nosso querido Pão das Três. Então já estamos aí há alguns meses, já temos aí diversos encontros, já dezenas de encontros aí realizados com cada um dos pastores, e seguiremos firmemente, então, compartilhando a palavra de Deus, orando. Os irmãos continuem se comunicando conosco, mandando mensagens aí durante a nossa live aqui pelo Facebook. A gente sempre tenta aqui resgatar as mensagens durante a nossa transmissão, para que a gente possa incluir aqui, por exemplo, no nosso momento de oração. Às vezes escapa alguma coisa, às vezes alguma coisinha aparece depois. Então os irmãos nos perdoem, realmente não é muito fácil. Eu particularmente eu não consigo responder aos irmãos, tá? Eu sempre gosto de dizer isso, porque eu vejo depois irmãos assim, boa tarde, pastor Júnior e tal. Eu não estou vendo as mensagens, eu uso a câmera traseira aqui do celular, então eu estou olhando para um cenário aqui, para o fundo do celular, tá bom? O meu celular ele não tem uma câmera frontal muito boa, a câmera traseira é um pouquinho melhor, não é tão boa assim também, mas ela é um pouquinho melhor, então a gente, para garantir um pouquinho de qualidade, a gente usa a câmera traseira do celular. Mas a minha secretária está sempre aqui, os meus secretários, né, estão aqui à minha volta, me ajudando aqui a montar aqui o nosso estúdio, aqui nosso local de transmissão, que é a sala de jantar aqui, né, da Casa Pastoral. Muitos conhecem aqui, sabem muito bem onde eu estou. Aqui eu estou de frente aqui para a cozinha. A Vera procura também anotar aí as mensagens que vão chegando, os pedidos de oração, tá bom? Mas tenham bastante paciência com a gente. Se escapar alguma coisa, a gente sempre depois dá uma olhada novamente na live, vê os pedidos, anota, a gente ora, tá bom? Então tenham bastante tranquilidade, paciência com a gente, nos ajudem aí. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre amor, um tema que eu trabalho assim muito espaçadamente, às vezes eu fico até anos sem tratar desse assunto, mas eu quero voltar a tratar desse assunto hoje, falar um pouco sobre essa questão do amor, o amor segundo a Bíblia, e obviamente a gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 13, que sem dúvida alguma é um dos principais capítulos da Bíblia no que diz respeito a esse assunto, mas lembrando que a Bíblia é um livro do amor, o livro do amor que Deus tem por nós, a ponto de ter enviado o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. É pena que a palavra amor esteja tão desgastada nos nossos tempos. A gente sempre precisa reafirmar essa palavra, mostrar como ela funciona biblicamente, o que é o amor biblicamente, porque esse é de fato o amor com o qual devemos nos ocupar, prender o nosso coração, nos preocuparmos e de alguma maneira também aplicarmos na nossa vida. Então vamos ler um pouquinho, vamos cantar também um hino aqui, talvez até duas músicas aqui, tratando a respeito do amor. E nesse momento então eu já quero convidá-lo para orar conosco nesse Pão das Três, e depois nós vamos preparar aí os nossos cantores cristãos aí, ou para aqueles que conhecem os hinos do cantor cristão. Eu conheço muita gente na vila mesmo, muitas pessoas que sabem, não vou dizer nem dezenas, mas centenas de hinos do cantor cristão, assim, de cor. Eu conheço muitos e tem muitos outros que eu preciso que alguém comece a estrofe. Começa a estrofe, eu vou embora, né? Tem muita gente que é assim. Então eu estou com a minha colinha aqui com a letra do hino para não errar, para não ter problema, para não ter dificuldade.
Mas se você sabe de cor, cante de cor aí, prestando atenção na letra, cantando com o seu coração. Então vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus por mais um Pão das Três. Obrigado por mais uma segunda-feira em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor, através de um novo dia que nos permite estarmos vivos, saudáveis, conscientes e servindo ao Senhor, com isso o Senhor mostra seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu cuidado. E nós, ó Pai, vamos, ó Deus, ter esse dia como um presente do Senhor, como uma grande bênção do Senhor. Durante esse nosso encontro, nessa tarde, o nosso Pão das Três, eu peço que o Senhor nos alimente com a sua palavra, receba também nosso louvor, a nossa adoração, os hinos que formos cantar, as orações também que forem feitas. E mais uma vez te agradeço pela vida de todos aqueles, ó Pai, que têm sustentado diariamente o Pão das Três. A vida de nós pastores, que o Senhor também tem guiado, e sobretudo a vida, ó Pai, de centenas, ó Pai, de pessoas que diariamente têm reservado este momento, ou momentos até posteriores, porque porventura tem trabalho, outras atividades nesse horário, mas nos acompanham no Pão das Três. Fica conosco, ó Deus, nos guarda, nos abençoa, nos dirige, ó Pai, em tudo o que dissermos, em tudo o que fizermos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos cantar, já que falamos de amor, o hino 380 do cantor cristão, tá? Qual o adorno desta vida? Ele começa assim, né? Os irmãos que têm o ouvido bom aí, de vez em quando eu comento, eu vou comentar de novo. Eu sei que às vezes tem irmãos com ouvido muito bom aí, com ouvido absoluto, tem até irmãos com ouvido absoluto. Quando eu estou fazendo dó aqui, o som que está saindo, na verdade, é de um si, tá bom? Eu afino o meu violão meio tom abaixo aí, que é para ficar um pouquinho mais mole para tocar, porque eu acho que fica melhor, tá bom? Então é isso aí. O adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigna, é paciente, não se torna maldizente. Torna maldizente este meio amor. Com suspeitas não se alcança doce amor, doce amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, murcha e mata o amor. Ainda quando for gostoso, ao irado e muito furioso, mostra amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor. Não te irrites, mas tolera com amor, mas a vença pelo amor. Perdi uma estrofe aqui, viu? Mas vambora. Pois se ama teu vizinho, mostre amor, o valor não é mesquinho.
o miolo de uma estrofe aqui, não consegui voltar, mas eu acho que era... Vou ler então, não cantei, mas vou ler. Não te irrites, mas tolera, com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor. Desavenças e rancores, não convém a pecadores, salvos pelo amor. Estrofe resgatada, com uma mensagem aí muito bonita. Como são aí os hinos do cantor cristão, que tem embalado aí, num bom sentido, né? Tem tocado, né? Tem conduzido os cultos das igrejas batistas e de outras igrejas aí históricas ao longo de séculos, falando então aí aos nossos corações, nos guardando e nos abençoando. Vamos orar mais uma vez, porque agora nós vamos ler a palavra de Deus, refletir um pouquinho a respeito desse tema tão importante que é o amor, e baseado em 1 Coríntios capítulo 13. Hoje eu deixei também aí na descrição do vídeo 1 Coríntios 13, tá? Toda a referência aí para os irmãos acompanharem e não perderem aí de vista ao longo da nossa exposição do nosso Pão das Três de hoje. Então vamos orar. Pai, nós estamos novamente diante do Senhor, diante da Tua Palavra, e como sempre, ó Pai, rogamos que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor sabe das limitações que temos, ó Pai, sabe também, ó Pai, das nossas fragilidades, mas, ó Deus, sabemos que a Tua Palavra, ó Deus, está acima de nós e que ela é poderosa, ó Deus, para cumprir, ó Deus, todo o seu propósito, apesar, ó Pai, de quem somos, dos instrumentos que somos. Pedimos que acima de nós o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, fale ao coração dos nossos irmãos, daqueles que nos acompanham, para que todos sejamos fortalecidos, edificados, ó Pai, se necessário corrigidos e repreendidos, porque o Senhor é quem sabe de fato a necessidade de cada um de nós. Muito obrigado por tudo, obrigado por esse momento, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, 1 Coríntios 13. Hoje eu vou ler tudo, tá? Vou ler o texto inteiro e depois a gente vai comentando aí algumas partes. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o símbolo que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. É muito difícil a gente ler um texto desse sem as interferências do que a gente já pensa, do que a gente já sabe e do que a gente acha que está certo. É muito difícil. Eu não sei se você já ouviu a palavra anacronismo. Anacronismo. Algumas pessoas dizem assim, pastores, não usem palavras difíceis quando estiverem pregando. A gente usa as palavras difíceis e a gente explica, porque é para edificar, para fortalecer os irmãos, para os irmãos aprenderem mais coisas. A palavra anacronismo, ela significa você pegar uma ideia que surgiu depois e colocar lá no texto antigo. Quando é aplicado à Bíblia, é como se eu pegasse o que pensam de amor hoje e tentasse explicar como se a Bíblia estivesse falando disso. E é muito perigoso, por quê?
O apóstolo Paulo está falando com uma igreja específica. A palavra amor, quando ele usa, ela tem um sentido muito específico. Então, o que a gente sempre procura fazer? A gente sempre procura entender o que a Bíblia diz, como foi que os apóstolos ensinaram, como foi que Jesus ensinou, e aí sim ensinar para o nosso tempo o que ele ensinou. O caminho é o caminho contrário. Ou seja, não é tentar olhar as coisas do passado com o olhar de hoje, mas olhar as coisas lá da Bíblia, escritas lá há milênios atrás, e aplicar aos dias de hoje. E isso é um desafio muito grande, isso não é uma coisa fácil de entender. Então, olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem muito parecida com aquela ideia de Salomão, por exemplo. Quando você vê Salomão falando sobre a sabedoria, ele fala da sabedoria como se a sabedoria fosse uma pessoa. E a sabedoria não é uma pessoa, né? A sabedoria tem a ver com conhecimento. Então ele diz assim, ela clama pelas praças, ela corre. Então o apóstolo Paulo, ele também quase usa a expressão amor como se fosse algo que a gente pudesse abraçar ou agarrar. Aí você vai dizer assim, pastor, mas a Bíblia diz lá em 1 João que Deus é amor. Sim, ali é um contexto diferente mostrando que Deus é amor. Aqui o apóstolo Paulo, obviamente, está pensando do ponto de vista do amor que ele aprendeu de Deus. Não há dúvida alguma, mas são contextos um pouco diferentes. Olha que outra coisa interessante. 1 Coríntios 13 é um interlúdio. Eita, mais uma palavra difícil. Mas você conhece o que é prelúdio e pós-lúdio, não conhece? Lá na nossa igreja tem um prelúdio lá que o Pedro faz, né? Ontem nós tivemos o culto, o Pedro lá trocando, fazendo o prelúdio, tivemos o pós-lúdio. Então o prelúdio, né? O lúdio é quando a coisa está acontecendo. Então o que acontece antes, preparando aquele momento, o prelúdio, e o que dá aquela despedida, aquele tom de despedida depois de algo que aconteceu. O que é um interlúdio? É o que está no meio. É como se de repente a gente estivesse no culto e a gente desse uma parada. Vamos parar todo mundo agora, ninguém vai falar. O Pedro vai para o piano tocar uma música lá e a gente poderia ter no culto, por exemplo, um interlúdio. Por que 1 Coríntios 13 é um interlúdio na minha visão? Porque ele está trabalhando a questão do uso dos dons espirituais e a unidade da igreja de Corinto através dos dons espirituais no capítulo 12, e depois ele vai para o capítulo 14 retomando a questão do uso dos dons espirituais, falando especificamente do dom de línguas, que o apóstolo Paulo coloca que é inferior à profecia, e ele ensina que é melhor a gente falar 5 palavras que todas as pessoas possam entender do que 1000 que ninguém possa entender. Ele mesmo diz, eu mesmo falo mais línguas do que todo mundo, mas quando estou com vocês, eu vou falar em grego, eu vou falar em hebraico, em aramaico, que era a língua daquela gente e que eles tinham condições plenas de entender. Estava dialogando, conversando ali com as pessoas, como eu estou fazendo com vocês agora, e a gente faz na nossa igreja em português, para que todos possam entender. E aí, o que ele coloca? Ele coloca a questão do amor como um interlúdio entre um assunto a respeito do uso dos dons espirituais, e especificamente no capítulo 14, a respeito do dom de línguas, mostrando que o que devia guiar e orientar a igreja de Corinto era o amor, e o amor que nos leva, inclusive, a fazer todas as coisas, inclusive o uso dos dons espirituais, conforme a vontade de Deus. Prático, da maneira como eu uso os meus dons, na maneira como eu sirvo as pessoas e na maneira como eu trato as pessoas. Então não é só aquela coisinha dos passarinhos cantando, do olhinho piscando, não tem nada disso. É aquilo que a gente faz de maneira muito objetiva e de maneira muito prática. Talvez o amor, mais do que qualquer outra coisa na nossa vida cristã, seja algo que seja absolutamente desejável, que seja mostrado de natureza prática e muito menos de blá blá blá, de conversa. Talvez seja mais importante, mais importante a gente agir com amor, viver com amor, até do que falar sobre amor ou expressar, usar expressões de amor, a não ser que elas brotem também dessas ações e desses sentimentos. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a gente sabe que a igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja muito rica.
Quando eu falo rica, eu não estou falando financeiramente, apesar de que ela contava com membros assim da elite, com gente que tinha muito dinheiro. Mas era uma igreja rica de dons, rica de obras e tudo mais. E o apóstolo Paulo, ele dá aquela parada para pensar e ele diz assim, eles têm tudo, mas falta neles o elemento fundamental que dá a cola, né, que dá a liga, que os faz compreender de fato a natureza do que fazem e vão fazer também com que os resultados, eu vou falar de resultado aqui sem medo, daquilo que eles fazem, glorifique de verdade a Deus e aponte para Cristo e mostre que eles de verdade são uma comunidade segundo a vontade de Deus. Ou seja, não são gente que estão fazendo as coisas por fazer, eles estão conectados pelo amor, eles estão conectados pelo amor de Deus, eles estão conectados pela graça de Deus, e é isso que os leva a fazer tudo isso. Agora, olha que interessante. Quando o amor verdadeiro existe, ele não derruba, talvez, as diferenças que há entre nós, mas ele as minimiza, deixa as mínimas de tal ponto e nos leva a olhar para as coisas que realmente são importantes, e isso nos conecta ao pensamento e nos faz pensar como um só. Olha que interessante. No cristianismo, na fé cristã, na Bíblia, não existe supressão de personalidade, mas existe sujeição de personalidade à vontade de Deus. Ou seja, os meus gostos pessoais, o meu jeito de ser, eles continuam existindo, mas eles sempre são subjugados pelo amor, eles são sempre subjugados pelo corpo, eles são sempre subjugados pela igreja e eles são sempre subjugados principalmente pela palavra de Deus e pelo próprio Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo está falando de amor, e ele está colocando aqui, ele coloca os dons, a ciência e uma série de palavras, ele não está desprezando os dons, ele não está desprezando a ciência. Aliás, ciência aqui não é essa ciência que a gente conhece hoje, laboratorial. Ele está falando do conhecimento, que pode inclusive abarcar a ciência, a filosofia, a história, a medicina e tantas outras áreas dos saberes humanos tão importantes. Mas ele está dizendo, se eu não tiver tudo isso subjugado ao amor de Cristo, ao amor de Deus, essas coisas elas perdem o valor, elas ficam sem valor. Olha que interessante. Então, ao mesmo tempo em que ele está ensinando, elas têm valor, mas elas devem estar subjugadas ao amor, ele também está dizendo que não subjugadas ao amor, essas coisas perdem o seu valor. Não é isso que ele disse? Ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu vou ser como um símbolo, um metal que soa, pim, né? E como símbolo que retine, aquela coisa toda, só faz barulho, é só barulho. Sem amor, dons são barulhos. Tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, tivesse toda a fé, até a fé, ele subjuga ao amor para transportar os montes de lugares. Ele diz, se eu não tiver amor, nada seria. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu acho isso muito interessante o que a Bíblia ensina quando fala de amor, porque nos dá uma perspectiva muito diferente do que é o amor hoje. Aí eu vou para o amor de hoje. O que é o amor de hoje? O amor de hoje nada mais é do que ensinado, que é uma realização pessoal. Ou seja, você ama, o que você ama na sua vida? E sempre que as pessoas dizem que elas amam em suas vidas, elas apontam para coisas que as enobrecem, não há nada de ruim nisso, né? A princípio, que as enchem, que lhes dão destaque. E quando a gente olha para a Bíblia, esse amor bíblico é o amor que nos coloca no nosso lugar, e mesmo as nossas virtudes, elas são colocadas a serviço do outro por amor, para que elas tenham valor. O amor subjuga essas virtudes que nós temos. As virtudes pelas virtudes, elas só têm valor se elas são vividas com amor. Então, ele coloca, por exemplo, entre os versículos 4 e o versículo 7, tudo que o amor é capaz de suportar. Então, o amor aqui não é uma entidade, não é alguém que a gente conhece, abraça, uma força por si só. É algo que está em nós pela ação de Deus em nosso coração. Então, quando ele diz que o amor é sofredor, a gente pode dizer assim, se eu amo, eu sofro pelos outros. Aliás, é uma das coisas que eu mais gosto aqui. Quando alguém me pergunta assim, pastor, me define o que é amor. Amor é um negócio que dói nos ossos. Eu penso assim de verdade. Porque quando você ama alguém de verdade, tudo o que ela faz te preocupa, te causa um certo sofrimento.
Olha o amor, o que o amor fez com Cristo. O amor de Cristo por nós o levou até a cruz. Quer maior dor do que essa? Maior sofrimento do que esse? Olha que interessante, sofrimento e amor andando lado a lado, e é um negócio bem diferente do que o mundo ensina hoje, né? É benigno, a benignidade aqui no sentido de uma bondade contínua, de ser da natureza da pessoa ser boa, querer o bem, não tem inveja. Então vamos lá, não é o amor, nós somos sofredores, somos benignos, não invejamos, não tratamos os outros com leviandade, com maldade, com palavras torpes, com distorção, não nos ensoberbecemos, nos sentirmos melhor do que os outros, não se porta com indecência, e aí a indecência tem a ver com uma série de coisas, né? Com palavreado, com vestimenta, com comportamento, com ideias e tudo mais. Não busca os seus interesses, portanto não é egoísta, não se irrita, né? Aquela irritação, qualquer coisa que a pessoa, alguém diz porque você não gosta, você já fica assim, não é? Aquela coisa que às vezes eu ouço até cristão dizer e não faz o mínimo sentido, eu não suporto tal pessoa. Como é que um crente diz uma coisa dessa? Eu acho que não está lendo a Bíblia. E se você se irrita dessa forma com alguém, eu te aconselho a olhar para você e ver o que está errado em você. Não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. E mais uma vez, olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele repete sofrimento no versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então o amor não é um negocinho... Desculpem que a expressão, né? Gostosinho que aquece o coração da gente. Não é isso. Que é essa imagem que as pessoas têm do amor hoje. É uma coisa forte e que te conecta com pessoas, te conecta com a igreja, te conecta com a sua família de uma forma grandiosa, que te envolve e te põe frente a frente com as coisas, te levando a esse envolvimento, a todo esse crescimento. E aí, ele coloca no final de Coríntios 13, que é o versículo 13, ele diz que 3 coisas vão permanecer, né? Que é a fé, a esperança e o amor. Então, as 3 permanecem. Mas desses 3 que permanecerão, o amor, sem dúvida alguma, é o maior de todos eles. Por que eu dei uma pulada? Porque eu quero fazer referências aos versículos 9, 10 e 11. O apóstolo Paulo também deixa bem claro que o amor que nós conhecemos e nós entendemos, apesar de que ele é perfeito e ele vem de Deus, por causa da nossa limitação humana, ele é apenas parcial, como a gente olhar uma imagem ofuscada no espelho, e ele chega a dizer assim, né? Sentia como menino, vivia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Ele está dizendo o seguinte: apesar da plenitude do amor de Deus já ter nos alcançado, a ponto de nos ter mandado o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, e a salvação faz parte da nossa vida, nós ainda temos muito a crescer e a compreender a respeito do amor que vem de Deus. Muita coisa ele diz isso. A gente ainda é menino caminhando, vamos crescer, vemos no espelho, e eu fico imaginando quais são essas dimensões. O amor de Cristo por nós fez com que ele se tornasse servo, com que ele servisse todas as pessoas, que ele entregasse a própria vida, que ele sujeitasse à vontade dele, toda a do Pai. Quando Jesus disse assim, antes seja feita a tua vontade, não a minha, aquilo ali, à luz de um texto como esse de Coríntios 13, é a manifestação máxima do amor, em que ele se anulou plenamente para que a vontade do Pai fosse feita por nós, pecadores que não estávamos dando a mínima atenção para ele. Olha o que é o amor. Vê se não é diferente desse amor que busca autorrealização, que busca encher-se, que busca significado para a própria vida, ou o amor que muitas vezes as pessoas falam e ela está muito mais conectada ao ato sexual, né? A relação entre homem e mulher, o que acaba, e ele é verdadeiro, lógico, ele precisa existir, mas dentro de um casamento sólido, né? Dentro de um casamento abençoado por Deus, mas é ainda uma coisa muito limitada no que diz respeito a explicar o que é o amor na sua forma mais completa. Como é que a gente consegue entender qual é o modelo de relacionamento de amor mais completo que a gente tem? É de um pai por um filho. Olha só, de um pai por um filho. O amor que Deus tem por Jesus. A mensagem de ontem, que eu preguei ontem, baseada em Mateus 12,
e eu fiz uma referência também a Mateus 13, são os dois momentos dentro do Evangelho de Mateus em que Deus diz assim: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Numa oportunidade ele diz, vocês têm que dar ouvidos a ele, numa outra oportunidade ele diz que ele vai ser aquele servo que vai levar justiça e juízo para todas as nações. Olha que interessante, é esse modelo de unidade. Jesus, na cruz, quando ele cita o Salmo, acho que é o Salmo 22, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aquela expressão em aramaico, que aqueles homens que estavam ao redor não conseguiram compreender, e ele estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? É um dos momentos mais duros do Evangelho, a gente precisa compreender isso. Alguns interpretam que é o momento em que Jesus se separa de Deus, porque recebe sobre si toda a carga do pecado, e Deus não se maculará em contato com o pecado. Mas ali é Deus também, né? Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu falo isso de forma metafórica, poética, de forma simbólica. Deus naquele momento, por amor, se parte em dois, porque Cristo e Deus são uma unidade. Exatamente porque Cristo recebe sobre si, por amor, a carga de todos os pecados. E é amor nos dois sentidos. Amor pelos pecadores, porque ele é o sacrifício perfeito, e sem aquilo não teríamos salvação. E o amor que ele, como filho, representa pelo Pai, porque ele cumpre toda a vontade do Pai. Ele se submete àquele sacrifício porque ele quer que a vontade do Pai seja plenamente feita sobre a terra. Sabe o nome disso? O nome disso é amor. Então, irmãos, isso é amor, segundo Coríntios 13. Isso é amor, segundo a Bíblia. O protótipo, né, a base, o fundamento, o modelo do amor é o relacionamento de Deus com Cristo. E o amor, quando visto aqui em Coríntios 13, a gente pode trocar essas palavras aqui, nos colocarmos, porque são sentimentos, ideias, pensamentos, atitudes que devem estar no nosso coração agora que andamos com Cristo. Mas entendendo também que vemos apenas como meninos e ainda vamos crescer para a maturidade, vemos apenas em espelho, como num reflexo, como num enigma, porque ainda precisamos continuar crescendo no entendimento e na prática do amor. E o amor, como sempre, já disse aqui, vou repetir para encerrar, não é só algo de natureza do blá blá blá, da conversa teórica. Ele tem que acontecer na prática, ele tem que ser vivido na nossa vida. E o que eu gosto aqui, repete, né? Sofrimento. O amor tem uma relação muito estreita com a dor e com o sofrimento. Pensem nisso. Eu sei que o conteúdo talvez é um pouco mais pesado pensar nesse sentido, mas leia o texto, reflita a respeito do texto, pense no amor que Cristo tem por nós, e eu acho que você vai conseguir entender algumas coisas e, claro, ir muito além daquilo que eu disse nessa tarde, e que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, através do seu amor. É isso aí. Vamos lá. Nós temos aí os nossos pedidos de oração nessa tarde. Nós temos uma lista grande aqui, mas eu vou focar em alguns pedidos específicos. Não sei se chegou mais alguma coisa nova aí, se você puder me passar, é a hora. A Fia, nossa querida irmã Fia, ela entrou numa cirurgia às 14h. Eu não sei se nós temos algum retorno, tá? A respeito dela. Se tiver, passa pra gente agora ou depois. Mas nós estamos orando pela vida dela, a cirurgia já estava marcada, a gente já vem avisando desde a semana passada, tá? A Marília vem pedindo oração pela amiga dela, a Maria Aparecida Dias. A Beth Andrade também pedindo oração pelo cunhado dela, que é o Antenor, e a família está desesperada porque ele está com um problema de saúde bastante sério, pode passar até por uma intubação, então é preocupante realmente. A Ruth pedindo pelo seu Valdir, que é pai de amigos, né, que está com câncer, a gente já vem orando pela vida dele há alguns dias. A Ana Cerqueira, nos atualizou hoje, através aí do grupo das mulheres, a respeito da situação do pai do Danilo, que se chama Almerindo. Ele está doente, está se cuidando, vai fazer um novo teste para ver se tá, o que ele tem realmente, o que ele não tem, mas está com alguns sintomas, mas está levando, graças a Deus, não está passando por uma situação difícil, mas vamos orar pela vida dele.
A Cida Santos está cuidando da sogra dela que tem 90 anos de idade, a dona Elza, e ela está doentinha, está bem magrinha também, pelo que ela está colocando aqui. A gente vai fazer os exames, uma pessoa aí de bastante idade. A Kátia Voleta pede pelo primo dela, o Tilson, que fez uma cirurgia e está num processo aí de recuperação, continua fazendo os tratamentos e a gente deve acompanhá-lo em oração. A gente tem orado também pela vida da nossa irmã Luzenaide, né, que é a líder das mulheres da nossa associação, que tem lutado pela saúde dela já há bastante tempo e é uma mulher bastante guerreira. Vamos continuar orando pela vida dela. Nós temos também pedidos de oração por desempregados, recém-desempregados. Então o Leonel ficou desempregado hoje, infelizmente, ele já tinha suspeita disso. Vamos orar pela vida dele, da família. O Ivan também, infelizmente, perdeu o emprego, vamos orar pela vida dele. E entrou aí esse pedido aí durante o Pão das Três, da irmã Adriana, nossa querida irmã Adriana, dizendo que o nosso querido irmão Wilson, nosso querido irmão palmeirense Wilson, está pedindo oração. Também vamos orar. O Wilson está aí batalhando aí com problema nas pernas e lutando bastante, momentos de dores, momentos de melhora. E nós vamos também lembrar desses motivos aí de oração. Entrou mais algum pedido aí, mais alguma coisa? Entrou mais alguma coisa aqui, eu vou ver esse, tá bom? A gente vai ver. Juraci Araújo pede para continuarmos orando pela família dele, incluindo o pai. Tá bom, vamos orar também. Isso aqui é tudo lista de oração, tá? Os que vão entrando agora, os novos, aqui ó, são 5 folhinhas aqui, depois a gente junta. Quando vem o próximo Pão das Três, está tudo integrado, aí multiplica de novo, a gente vai reagindo assim, tá bom? Vamos orar aqui, lembrando aqui, tentar lembrar de alguns desses pedidos aqui também, vamos nos colocando aí diante de Deus. Pai, muito obrigado, a Deus, por mais esse momento de oração, por mais esse momento que podemos juntos, ó Deus, buscar a Tua presença por tantos motivos de oração. Colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Deus, a vida dos desempregados da nossa igreja. Sabemos de alguns outros irmãos, ó Pai, em semanas passadas, ó Deus, que ou perderam o seu emprego, ou tiveram a sua renda reduzida. E eu sei que o Senhor tem cuidado da vida deles, assim como vai cuidar também da vida do Leonel, da vida do Ivan, que estão passando, ó Deus, pelo desemprego nesse momento. Eles são servos do Senhor, eles têm buscado, ó Deus, a Tua presença, e peço que o Senhor tranquilize os seus corações, os guiando e os orientando, ó Deus, a respeito do que fazer, ó Pai, nesse momento, e providenciando, ó Deus, para eles que são pais de família, ó Deus, um trabalho, um emprego, onde possam conseguir a sua renda. Obrigado pela vida do nosso irmão Wilson, ele também pede oração, ele tem sofrido muito, ó Pai, com os problemas nas pernas, nos joelhos, mas, ó Deus, tem se mantido firme, buscado a Tua presença, tem participado dos cultos, ó Deus, da igreja, do Pão das Três. Abençoe a vida da irmã Adriana também, que tem cuidado dele. Guarda o coração, ó Pai, dos Teus servos, ó Deus, dessa família tão querida, os protegendo, os abençoando, os fortalecendo e os ajudando a estarem, ó Deus, presos ao Senhor, ó Deus, agarrados e firmados, ó Deus, à Tua palavra. Abençoa também, ó Deus, os enfermos da nossa igreja. A nossa irmã Fia passou por uma cirurgia, ou está ainda em cirurgia, não temos notícias, mas o que podemos, ó Deus, é orar pela vida dela, rogando ao Senhor que cuide dela, que tranquilize, ó Deus, o coração do Levi, o coração da Natália, dos demais parentes, ó Pai, que com certeza passam por um momento de preocupação, e que boas notícias, ó Pai, possam vir em breve a respeito dessa cirurgia. Use a vida dos médicos, anestesistas, de todas as pessoas, ó Deus, envolvidas nesse processo. Abençoa a vida do pai do Danilo também, que está em casa se recuperando, aguardando um novo teste para saber exatamente o que tem. Abençoe também, ó Deus, a vida do primo da Kátia, dessa família também citada pela nossa irmã Ruth, por essa prima também da Marília, por tantas pessoas, ó Deus, que foram apresentadas. Te agradecemos também pela vida de Juraci, ó Pai, que pede oração pela vida do pai também. Eles também têm acompanhado aqui, ó Deus, o Pão das Três, e pedimos, ó Deus, que o Senhor atenda, ó Deus, os pedidos de oração, aquiete, ó Deus, acalme, ó Deus, os corações, e que o Teu amor, ó Deus, a Tua graça possa, ó Deus,
preencher, ó Deus, essas vidas, preencher também esses corações. Continue nos abençoando aqui também, ó Pai, no Pão das Três, nos fortalecendo, nos guardando, nos permitindo, ó Deus, diariamente buscar, ó Deus, a Tua presença, orar, ó Deus, intercedendo pela vida desses irmãos. Muito obrigado por tudo, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, é isso aí. Com certeza eu devo ter esquecido de algum pedido aqui, né? A gente cita vários, mas a gente vai orando e vai lembrando aí de todos esses pedidos, tá bom? Então, nós vamos cantar mais uma música aqui. Essa música é longa também. Hoje eu acabei escolhendo duas músicas bem longas. Vamos tentar cantar essa aqui também, né? Chama, acho que é do João Alexandre, né? Pedacinho de 1 Coríntios 13 para a gente encerrar aí o nosso Pão das Três essa segunda-feira. Irmãos, que Deus possa manter o seu amor em nossos corações, que o amor de Deus possa nos conduzir também nos nossos pensamentos, nas coisas que planejamos, nas nossas relações, e que não seja o amor conforme a compreensão do mundo, mas seja esse amor conforme nos é ensinado pela palavra de Deus, cujo maior modelo é o próprio Cristo, ou o relacionamento de Cristo com o Pai. Um amor sacrificial, um amor que se entrega pelos outros, um amor que busca a vontade do Pai, um amor que sujeita as próprias vontades à vontade de Deus, porque esse é o verdadeiro amor, é o amor ensinado pelas Escrituras.
Eu quero orar mais uma vez, entregando então o nosso Pão das Três dessa segunda-feira, encerrando o nosso encontro e mais uma vez agradecendo a presença e a participação de todos vocês. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo nosso Pão das Três, obrigado pela presença de todos os irmãos, obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra, de cantarmos hinos de louvor e de adoração ao Senhor, e continue, ó Pai, nos guiando conforme o amor ensinado na Tua Palavra, e nos ajuda também a sermos servos do Senhor, como foi Cristo, e a termos, ó Pai, em Cristo, o nosso real, verdadeiro e único modelo de amor. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fica em paz.